Registro importantíssimo do Lucas Vicena. O Thiago Mendes num tom abaixo, né? Então, é normal, é futebol. Eu acho que cada um tem que defender sua equipe, isso é normal, ele quer defender a dele, nós a nossa. Mas eu só pedi um pouco de respeito na comemoração dele. Ele mandou nossa torcida calar a boca, não falei nada demais, e ele me desrespeitou. Eu acho que é normal, serve o jogo, mas também, hoje foi um jogo praticamente só do Neymar, onde o juiz só apitou pra ele, em momento algum apitou pra nós, mas não podemos fazer nada, serve com a derrota. Agora temos que trabalhar, levantar a cabeça, porque já tem mais um jogo importante domingo no Campeonato Carioca. Os jogadores têm sentido esse momento ruim que a gente vem atravessando. Eles têm se cobrado internamente, a gente tem se cobrado internamente. Então, é um momento de reflexão, claro, né? É um momento para a gente tentar superar a força do grupo, a força dos jogadores, que já mostraram ser capazes em diversos momentos. Acabou que a gente está passando por um período um pouco de transição, porque saíram 3 grandes referências da equipe, Coutinho, primeiro o Ryan, primeiro o Verratti, depois do Ryan, depois do Coutinho. São jogadores que, se você for ver o Verratti e o Ryan, foram responsáveis mais de 50% dos nossos gols, talvez ano passado. Então, todos esses jogadores, com a saída desses jogadores, é um processo de adaptação que a equipe vai passar. E vieram outros jogadores com capacidade também para assumir esse protagonismo de diferentes contextos, fora do país. Então, acho que aos poucos as coisas vão encaixar, não só para esses jogadores que chegaram, mas para os jogadores remanescentes. Chateado, fico boladão, meu foco parede, quebra as coisas dentro de casa. Mas eu não vou deixar de ser Vasco, não vou deixar de como? De amar o Vasco. Salve, salve, meus amigos, um abraço, um casaca no coração de todos vocês. Não temos motivos nenhum para comemorar, na verdade, vários motivos para reclamar, criticar, xingar de repentemente, cornetar, vários adjetivos, menos comemorar. Dito isso, como todos nós já sabemos, vocês também já sabem, a torcida do Vasco é uma torcida engajada, é uma torcida inteligente. Nosso Vasco se encontra mais uma vez na zona do rebaixamento, mais uma vez no tal famigerado, no tal bendito, para não dizer outra coisa, né? Z4. Bom, meus amigos, um jogo, como sempre, jogando até que mais ou menos e perdendo como sempre, né? A gente vai falar bastante dessa situação do jogo. Vamos falar também da situação de treinador e da nossa diretoria, porque, olha, cadê o planejamento? Quer dizer, o planejamento já tá aí, né? Ô Pedrinho, cadê o planejamento para a temporada? É isso, Pedrinho? Então, o planejamento do Vasco é esse. Pedrinho, vai precisar de muito mais para resgatar o nosso time e para reconquistar o torcedor do Vasco. Vai precisar de muito, presidente. A gente sabe que você faz diversos trabalhos em todas as esferas do clube. A gente entende a maneira a qual o clube estava quando você assumiu a presidência, mas a gente sabe também, presidente, que tem muitas coisas que poderiam ser feitas de modo diferente. Sobretudo no departamento de futebol do nosso Vasco da Gama. Então, por isso, alô diretoria, vocês não vão passar batido nesse conteúdo. Porque o treinador era o problema, já foi embora. E por que o Vasco continua sem vencer? A gente vai falar sobre isso com vocês agora. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha o link do nosso vídeo. Vamos falar de treinador também, entre outras situações. Vambora, vem comigo que está começando mais um Madruga Vasco. Bom, meus amigos, é isso aí. Eu hoje com a camisa do Vasco do lado avesso. Minha camisa tá do lado avesso. Porque é uma forma de protesto, né? Botei até o boné virado para trás. Eu até gosto de usar ele para trás mesmo aqui para gravar. Mas hoje a gente tá aí, literalmente aí. Não digo luto, não, a palavra é muito forte. Não é um luto, mas é um protesto. A gente tá literalmente de protesto com as atuações do Vasco da Gama. Agora, começando a falar aqui com vocês sobre o jogo. Né? Eu quero só, antes de eu falar do jogo entre Vasco e Santos, Santos e Vasco, quero falar com vocês sobre o Neymar, né? Vocês sabem, todos sabemos, que o Neymar, com a bola no pé, é um grande jogador, é um craque. Pode não estar sendo um craque neste momento, mas ainda assim é um craque. É um dos maiores jogadores aí dos últimos anos do futebol brasileiro e mundial. Ok, vida que segue. O último 6 que o Vasco enviou no Santos, o Neymar estava em campo, chorou, né? E tudo, até soluçou. Ok, a vida seguiu.
E agora ele foi lá dentro da casa dele, na Vila Belmiro, diante do seu torcedor, precisando do resultado. Ele foi buscar essa vitória para dar resposta para a sua torcida, e tá certo, é legítimo o Neymar defender o clube dele. Agora é o seguinte, o Neymar, ele foi o Neymar dentro de campo com a bola no pé, foi aquele Neymar decisivo, aquele Neymar matador, né, que decide jogo. Mas o Neymar também, quando abre a boca, continuou sendo aquele Neymar babaca, aquele Neymar mimado, aquele Neymar Zé Ruela, no linguajar popular da rua aí. Famoso mimado, moleque, né? É o que o Neymar é, na minha opinião, quando ele abre a boca para falar de qualquer coisa a não ser futebol, ou quando ele começa com aquele teatro dele dentro do campo. Porque todo mundo viu o duelo entre ele e o Thiago Mendes, tava um duelo legítimo dentro do campo, né? Cada um correndo atrás do seu ali dentro do campo. Ele fez o gol e saiu fazendo silêncio para a torcida do Vasco. Pera aí, a torcida do Vasco estava em menor número na Vila Belmiro. O Vasco brigando para não cair junto com o Santos já na 4ª rodada. O Vasco enfiou 6 no Santos do Neymar já faz tempo. E ele guardou, levou pro coração e fez o silêncio. Problema dele. Thiago Mendes não gostou e foi cobrar ele. Respeita a torcida, não precisa disso. Aí o Neymar começou com todo aquele teatro. Com toda aquela espalhafatez. Então já falei e vou falar de novo. O Neymar com a bola no pé é um grande jogador, mas o Neymar quando abre a boca só fala merda e é um grande babaca. É um grande babaca. Tá? Não tem medo de levar processo, não tem medo de botar a cara aqui e falar pra quem quiser ver. No Brasil e no mundo inteiro. Não tô nem aí. Não vai mudar minha opinião, até porque eu sempre gostei do futebol do Neymar. Tem vários vídeos aqui no canal de eu dando ênfase pro Neymar, ele nem jogador do Vasco nunca foi. Agora, meu irmão, Neymar que vai pra fruta que partiu. Simples assim, moleque irônico, cheio de marra, arrogante. Dá licença, só porque ganhou o jogo, vai ficar nessa, pô. E o Thiago Mendes fez certinho. Fez certinho. Fez certinho. Foi pra dentro, marcou e tal, e botou o Neymar no lugar dele. Até coloquei aí a fala do início, né? Aí, como se não bastasse, o Paulo Henrique, o PH, foi lá pegar a camisa do Neymar, só faltou pedir pro Neymar assinar as costas dele, né? Só faltou pro PH virar, ô Neymar, dá um autógrafo aqui nas minhas costas, que eu vou ficar 3 anos sem tomar banho, eu vou chegar lá no tatuador, vou mandar tatuar o seu nome. Só faltou isso, pô, só faltou isso. Porra, PH, você não teve tempo na seleção pra pedir camisa pro Neymar, não? Porra, cada coisa, pô. O Vasco vivendo um problemão desse aí, o moleque catimbou o jogo inteiro, enfiou 2 gols no Vasco, ganhou do Vasco, e vou ficar, Neymar, porra, vira as costas e vai pro vestiário, PH, qual foi? Você joga no Vasco, pô, você não joga no Santos, não, porra. Dito isso, já vamos entrar no assunto do jogo aqui. O Vasco entrou em campo com aquela equipe que a gente não imaginava, né? A gente imaginava que o Nuno Moreira pudesse começar no banco, na verdade não. Começou jogando, né? O Vasco começou aí com Jardim, PH, Saldívia, Robert Renan, Piton, Barros, Thiago Mendes, Rojas, Nuno Moreira, Andrés Gomes e o Cláudio Spinelli. Essa foi a escalação inicial do Vasco, aí, os 11 iniciais. Aí tivemos substituições, a partir dos 25 minutos da segunda etapa, o Lazzaroni começou a fazer as alterações. Saiu o Piton para entrar o Cuiabano, o Thiago Mendes para entrar o Tietê, saiu também o Marino, saiu o Rojas para entrar o Marino e Nestroza. Saiu o Nuno para a entrada do Brenner e o Spinelli para a entrada do David. Essas foram as alterações que o Vasco exerceu durante essa partida. Esse jogo teve a presença de 8.808 pessoas, menos de 9.000 pessoas na Vila Belmiro. Menos de 9.000 pessoas, eles também estão em crise lá. O Vasco ressuscitou o Santos, que estava em crise. O Santos ainda continua em crise, mas, porra, lá no meio da tabela do Brasileirão, né? Já olha de longe o Z4. Pelo menos aí há uma vitória no mínimo, né? De entrar no Z4. Vamos às estatísticas desse jogo. Para quem gosta de número, métrica, aquela coisa toda, né? 41% de posse de bola pro Santos, 59% pro Vasco. Tá? Foram 17 faltas do Vasco, 19 do Santos, 2 impedimentos para cada lado. O Vasco teve aí 16 finalizações contra 8 do Santos e acertou 2 no gol apenas. O Santos acertou 4 no gol. O Vasco teve 2 escanteios, o Santos teve 5, um cartão amarelo para cada lado, que foi pro Neymar e pro Thiago Mendes. Então vocês observam que mais uma vez o Vasco teve 60% de posse de bola, o dobro de finalizações e não foi incisivo. O Santos, com metade das finalizações, o Neymar com 2 bolas ali, ó, pimba, resolveu o jogo. Resolveu o jogo. O Cauã Barros empatou na primeira etapa, né? Teve o gol do Neymar, o contra-ataque do Santos, fulminante, boa bola ali colocada pro Neymar. Pô, aquela bola em diagonal, ele entrando na cara do goleiro, deu só aquele tapinha, caixa, golaço inclusive do Santos. Depois o Vasco empatou, puxada ali de roubada de bola pelo lado esquerdo, o Andrés Gomes levantou a cabeça, fez um cruzamento rasteiro. Cauã Barros estava chegando ali sozinho, quase na marca do pênalti, fuzilou no contrapé do Gabriel Brazão. 1-1 a partida, placar final na primeira etapa. Veio o segundo tempo. E aí, mais uma vez, o Vasco tendo chance de finalizar, de matar o jogo, de fazer gol, e o Vasco não fazendo gol, errando. Inúmeras finalizações. E aí, meu irmão, o Santos não tem nada com isso. Outro contra-ataque, mas aí foi um erro grotesco da defesa do Vasco, né? Um erro ali entre Saldívia
e PH. Literalmente bateram cabeça, né? A bola no meio campo, mais pro Saldívia do que pro Paulo Henrique. Paulo Henrique se desesperou, porque o Neymar fez que não foi. PH se desesperou, roubou a bola do Saldívia e a bola sobrou no pé do Neymar. O Neymar, inteligente, naquele último terço do campo ali, 30, 40 metros para poder terminar o campo, deu uma arrancada, saiu na cara do Léo Jardim, deu a cavadinha e golaço. Aí eu vou falar uma coisa aqui que eu tô vendo que tem quase ninguém tá falando isso aí. Quase ninguém tá falando sobre isso. E eu tô falando sobre isso há vários e vários jogos do Vasco. O seu Léo Jardim, tá? No primeiro gol não teve nada a ver com o Léo Jardim. Agora, no segundo gol, mais uma vez o seu Leonardo Jardim, nosso goleiro, ele tem a mania, ou ele fica enfiado dentro do gol e não sai, ou ele sai pegando borboleta fora do time da jogada e fica no meio do caminho. O Léo Jardim já fez isso contra o Volta Redonda, fez isso em outros jogos já esse ano. Ele fica no meio do caminho. Isso é um erro dele, da carreira dele. Ele não sabe sair no mano a mano. Léo Jardim ficou no meio do caminho. O Neymar só deu um tapinha. Ele ainda agachou o Léo Jardim. Se ele fica em pé, talvez, o Neymar não ia ter como fazer aquela graça, ia ter que chutar diferente. É claro que o Si não entra em campo. Quem entra em campo são os jogadores. Mas eu confesso a vocês, o Vasco, de novo, com erros individuais, o seu Paulo Henrique, olha, já tá ficando difícil de defender o seu Paulo Henrique na lateral direita do Vasco, tá ficando difícil. Quando não é ele que faz cagada, é o Puma Rodrigues. É um ou outro. Parece que tem um combinado. Quando não é um, é o outro que faz a lambança. Dessa vez foi o seu PH. E o Saldívia, que mais uma vez aí dando aquela derrapada. E aí, mais uma vez, o seu Léo Jardim também, na jogada ali, saindo mal do gol. O Álvaro, a culpa do Vasco perder do goleiro? Não. Não é do Léo Jardim. O que eu quero dizer é o seguinte, se o Léo Jardim faz a defesa, e o Vasco empata ou ganha, todo mundo coloca o senhor Léo Jardim como herói da partida, ou um dos heróis. Aí agora que teve a falhazinha, ninguém vai falar, eu vou falar. Foi um erro grotesco do seu PH e do seu Saldívia? Foi. Mas eu achei que também houve um erro na saída do Léo Jardim. Também houve um erro na saída do Léo Jardim. É um erro coletivo que o Vasco vem levando gols desde o ano passado desse jeito. Se erra no meio, se erra dos lados, se erra na defesa e se erra no gol. O Vasco está errando em todos os setores, defensivamente falando. Portanto, para quem gosta muito de falar de número, os números estão aí. O Vasco sofre muito menos finalizações todo jogo do que o Vasco produz. E o Vasco leva mais gol do que seus adversários, porque não ganha. Então tá óbvio, né? Se o Vasco gera mais jogadas de finalização e não faz o gol, e o Vasco está perdendo jogos, isso significa que os adversários estão criando muito menos e estão fazendo muito mais gols. Isso significa que o sistema defensivo do Vasco não está encaixado, está jogando mal, com muitos erros coletivos e erros individuais. E isso aí a gente põe na conta não só do Diniz, mas também na conta dos jogadores. Porque o Diniz já não está mais no Vasco e os jogadores continuam errando. Quando saiu o Ramon Dias, que ficou o Paiva, os jogadores continuaram errando. Quando saiu o Paiva e ficou o Carille, os jogadores continuaram errando. Quando saiu o Carille, que entrou o Diniz, os jogadores continuaram errando. E agora saiu o Diniz, está o Bruno Lazzaroni interino, os jogadores continuam errando. É o que eu falo, pode trazer o Pepe Guardiola. Se esse time não se situar, se esses jogadores não entenderem o tamanho do clube que eles estão jogando, que eles não podem ficar entregando todo jogo, não podem ficar errando toda hora. Não podem. Quando eu era moleque, meu pai me ensinou. Saiu um gol, eu lembro uma vez, aí o comentarista falou que teve uma falha na defesa do Vasco e tal. Aí eu falei, pô pai, tá vendo lá, a defesa falhou. Meu pai falou assim, meu filho, sempre alguém vai falhar. Para fazer o gol, vai ter sempre o erro de alguém. Ou o mérito de outra pessoa também, mas a falha é normal no futebol. E ali aquilo ficou guardado aqui, eu falei, é verdade, para alguém ganhar, o outro tem que errar. Se todo mundo acertar, vai ser um jogaço de 10-10, né? Mesmo assim, vão haver vários erros no jogo. E no caso do Vasco, esses erros nunca acabam, não cessam. É o que eu tô falando. Chega goleiro, chega zagueiro, sai zagueiro, lateral, meio campo, meia, atacante, centroavante, treinador. E o Vasco continua do mesmo jeito, errando do mesmo jeito. Mais uma vez, teve posse de bola, propôs o jogo, marcação intensa, mais um time exposto no contra-ataque, a defesa exposta no mano a mano no 1 contra 1, o goleiro saindo errado do gol, as decisões sendo tomadas erradas do meio campo para frente, mais uma vez, mais um jogo sofrível pra gente ficar assistindo. O seu Paulo Henrique, o seu Cuiabano, cruzando bola na área, mais uma vez o jogo inteiro. Até ali o Piton. Pra ninguém. Cruzamento na área, pros zagueiros do Santos de 1,90 m, pros atacantes do Vasco de 1,60 m, 1,65 m. É isso. Nada mudou, torcedor. Nada mudou. Então, dito isso, eu acho que está muito claro que é preciso de um choque de realidade dentro do elenco do Vasco. Como assim, Álvaro?
É preciso um novo treinador nesse elenco, mais um treinador de lastro, e mais um treinador também que saiba tratar com cada jogador e extrair o melhor de cada um. Para mim, é preciso um choque de realidade nesse elenco. Alguns jogadores desse time titular têm que começar a pegar um banco de reservas. Tem que começar a pegar banco de reserva. Tem que começar a ser vaiado pelo torcedor, alguns jogadores desse elenco aí. Tá? Porque tá gostoso. Essa derrota do Vasco deve estar muito boa pro Felipe Coutinho. Pra ele falar, tá vendo? Viu? Eu saí, perderam mais uma. Diniz agora deve estar adorando. Olha lá, tá vendo? Falavam de mim, agora eu não tô mais lá, os caras estão fazendo a mesma coisa. E o Verratti deve estar falando, olha lá, não fizeram questão de me segurar, deixaram o Ryan sair por causa do Diniz, agora lá o time cruzando a bola pra ninguém, eu tô aqui e os caras jogando a bola na área lá. E a torcida agora fica falando, aí, olha que doideira, deixou o Ryan embora, vamos na merda sem atacante, aí deixou o Verratti embora, o Vasco só joga cruzando bola na área pra ninguém. Aí deixou o Coutinho embora, ok, tinha que sumir do Vasco mesmo, mas aí tira o Rojas do jogo sem ninguém entender. Enfim, o que eu tô querendo dizer pra vocês aqui, esse tempo todo, a gente pode ter Guardiola, a gente pode ter Cristiano Ronaldo aqui no Vasco, Mbappé, mas se o elenco, se os 20, 30 jogadores do Vasco não entenderem o tamanho da camisa que eles jogam, não entenderem que tem que jogar, tem hora que tem que jogar simples, mas tem hora que tem que ter coragem pra jogar, ousadia, tem que ter culhão pra jogar, tem hora. Esse negócio do lateral pegar a bola e esperar 30 anos pra alguém passar pra ele dar um tapinha de 4 metros e receber de novo porque o cara já tá marcado, esse negócio de lateral pegar a bola e cruzar a bola na área pra ninguém, esse negócio do Vasco ir pro ataque com 7, 8, 9 jogadores, dar um chute no gol e o outro time conseguir roubar a bola e ter o campo livre porque o Vasco não tem sobra, não tem marcação no rebote na segunda bola, isso não é de agora. Isso não é de agora. Isso é de 2, 3 anos pra cá no mínimo. O que mudou? Que a gente tinha um cara bom no cabeceio que aproveitava os cruzamentos que vinham. Era o Verratti. Foi o que mudou. E aí quando a gente segurou o Verratti e trouxemos aí 2 zagueiros mais ou menos aí, ano passado, o Vasco conseguiu brigar por alguma coisa. E o Ryan voou. Aí o Ryan foi embora, o Verratti foi embora. A defesa já não é mais aquilo tudo também. E a gente vê essa maluquice dentro de campo. Um time perdido, um time sem criatividade, um time sem saber o que faz com a bola. A gente vê no segundo tempo os jogadores, o David, o Marino Nestroza, o Brenner, querendo o jogo, se aparecendo, pedindo o jogo, tocando, passando, mas é um time parado, é um time estático. O Vasco não faz movimentação. Movimentação de infiltração na defesa adversária. Será que não tem ninguém dentro do Vasco vendo isso? Cadê o Felipe Maestro? Que era pra ele ver isso. O Vasco não faz trabalho de triangulação, de posse de bola, de infiltração. Jogada ensaiada. Movimentação para poder ludibriar a marcação e alguém infiltrar e receber a bola livre. Os jogadores do Vasco não têm coragem na entrada da área ou dentro da grande área de dar um drible, de tentar um chapéu, de tentar uma caneta. Para quem sabe sofrer um pênalti, sofrer uma falta, forçar um cartão no adversário, obrigar o goleiro a fazer uma boa defesa, a ganhar um escanteio. O Vasco não tem repertório. O que tem hoje dentro do Vasco? Jogadores com vontade, correndo pra caramba. Errado, correndo errado. Correndo errado pra atacar, correndo errado pra defender. Um time que tem um time errado na hora de soltar a bola, tem um time errado na hora de subir a marcação, tem o time errado na hora de descer a marcação. Já tô vendo gente vagabundo, politiqueiro, falando mal do Bruno Lazzaroni. Gente, porque o Lazzaroni falou igual o Diniz, porque saiu o Ryan, saiu o Verratti, saiu o Coutinho, ficou difícil até o time assimilar. Tá, eu entendo. Primeiro ponto, o Lazzaroni é um interino. Então, coitado, ele tem que falar o mesmo ali porque ele tá apagando incêndio. Segundo ponto, será que vocês não estão percebendo? E com a fala do Diniz, que o Diniz já tinha falado isso, e agora com a fala do Lazzaroni, que é o interino, será que vocês não estão se ligando que isso é um recado pra diretoria? Olha, o Diniz já estava falando, agora o Lazzaroni tá falando. Olha, perdemos os melhores. 2 dos melhores atacantes do time não estão mais aqui. E um meia que quando queria jogava, que era o seu Felipe Coutinho. Então realmente, gente, com esses 3 caras no Vasco, já não era fácil. A gente já perdeu uma final com esses 3 caras em campo ano passado. A gente já não via muito bem no começo desse ano com esses 3 caras no elenco. Agora, sem esses 3 caras, até o Vasco encontrar de novo uma identidade de jogo, os jogadores se conhecerem, aonde que o Spinelli gosta de receber a bola para finalizar, ele gosta de uma bola mais alta, uma bola no chão, ele finaliza de primeira, gosta de ajeitar o corpo, o cabeceio, uma série de movimentações. Como que o Brenner vai se encontrar melhor? Ele vai ter um diálogo bom com o Gomes, com o Nuno, com o Rojas, o Marino. Como que o Marino vai ser melhor aproveitado? Jogando ali do lado pro meio, do meio
pro lado, fazendo facão, jogando lá como ponta mesmo, lá na última linha do campo, voltando para marcar lateral quando o time perde a bola. Hoje o time do Vasco não tem isso. É um time posicional, que o time pega a bola, ficam ali, um volante aqui, o outro aqui, um meio, e os caras, os três carinhas ali, os bonequinhos, igual o Totó. Não tem movimentação, não tem, é um time estático, não tem criatividade, não tem coragem para criar. Automaticamente a defesa fica exposta, fica assistindo a um jogo perigoso, um jogo de 1 contra 1, de mano a mano. Ontem foi o Santos, nessa quinta-feira. Daqui a pouco a gente pega o Palmeiras, e eu quero ver, meu irmão, se ficar dando toda hora esse mano a mano contra o Palmeiras, vai ser igual ao ano passado. 10 minutos, 2 gols. Era 20 minutos de jogo, 3-0 Palmeiras. Então o que eu quero dizer para vocês é que falta um treinador de qualidade nesse elenco, para chamar a atenção de alguns jogadores, sim, e para recuperar outros jogadores também. Também. Porque é muito claro, os 2 gols que o Vasco levou, por exemplo, foram do lado direito da zaga, que é o lado do Saldívia e do PH. Mas quando o Saldívia não joga, o Cuesta também tá ficando exposto e tá tomando bola nas costas todo o jogo. E por que isso? Por que isso, torcedor? Porque o time do Vasco não tem marcação, os homens de frente, eles marcam mal. O Nuno não é um marcador exímio. O Gomes é melhor marcador do que o Nuno. O PH marca mal, ele marca de longe. O PH marca de longe. A marcação dele é atrasada. Tanto que no lance do gol ele correu só para olhar o Neymar de perto fazendo gol, porque nem carrinho ele deu para tentar salvar. Então assim, se não houver um choque de realidade agora dentro do Vasco, agora, é perigoso o Vasco virar o meio do ano virtualmente rebaixado. É perigoso. É perigoso isso acontecer. E tem outra coisa que tem muita gente que já tá batendo pra caramba, que eu tô achando covardia também, que eu vou falar aqui. Muito se fala que o Marinho é peladeiro, que ele é ruim de bola, que o Spinelli é ruim, que o Cuiabano não jogou nada. Eu fico só vendo que a mesma galera que ficava falando que o Verratti não sabia jogar bola, era caneludo, né? A mesma galera que falava que a gente não chegaria na Copa do Brasil, a gente chegou. E se dizem Vasco. Mas tudo bem, a gente respeita a opinião de cada um. O torcedor, numa boa, a gente não pode ser injusto aqui com o Marinho, com o Spinelli, nem com o Cuiabano, sabe por quê? Os caras acabaram de chegar. Ah, não, ó, mas já é o 3º jogo que o Spinelli entra, já é o 4º jogo que o Marinho entra, 5º jogo, não sei o quê. Porra, mas olha o time, gente. O time só jogadinha, porra, de carta marcada. Criança de 10 anos marca essas jogadas do Vasco aí, pô. Falta ritmo de jogo, entrosamento pro Marinho, pro Spinelli, pro Cuiabano. O Marinho não tá à vontade no campo. O estilo do Marinho não é igual, mas lembra o Andrés Gomes. Olha como o Marinho tá jogando robotizado, ele domina, dá um drible e toca logo. Ele não tá solto ainda. O Spinelli tá meio travado ainda dentro da área. E o Cuiabano tá se ambientando, tá entendendo o time, a dinâmica do time. Então não dá pro torcedor também já imputar a culpa, já colocar esse peso nas costas do Marinho, do Spinelli e do Cuiabano, que na minha humilde opinião eu acho covardia. Eu acho covardia. Por exemplo, já dá pra gente cobrar um pouco o seu Brenner. Já vem perdendo caminhões de gol. E dá pra gente cobrar um pouco. Quem dá pra gente cobrar também, já é o David. O David a gente dá e tem que cobrar o David. A gente tem que cobrar também o seu Nuno Moreira, que caiu de rendimento. Mas aí tem que cobrar também o Piton, tem que cobrar o seu Saldívia, tem que cobrar o seu PH, tem que cobrar o seu Léo Jardim. Eu acho que o Thiago Mendes não fez um jogo ruim. Mas eu acho que nesse meio campo do Vasco tá faltando pegada. Mas não é só por falta de volância, repito. Os laterais do Vasco não marcam bem. Não é uma marcação firme, marcação pressão de diminuir o espaço. É uma marcação de longe, a 1, 2 metros de distância, só para ocupar o espaço. Não é uma marcação que acaba com a jogada. Então se for para cobrar, a gente vai ter que cobrar de muita gente. Vai passar batido nesse time todo que jogou aí, ó. É o Rojas, é o Andrés Gomes. Porra, mais ou menos o Robert Renan, mais ou menos também. Que daria para deixar mais tranquilo. Porque o restante tem que cobrar geral. Com exceção do Brenner, do Cuiabano e do Marino Nestroza. Porque quando o Marino foi contratado, ele foi contratado para ser aquele jogador, para ir entrando aos poucos. O Ryan era o titular da posição. Então era para o Marino ir entrando aos poucos, ganhando ali minutagem no segundo tempo. Quando o Ryan tivesse suspenso, ganhava ali a oportunidade. Ele e o seu Brenner foram contratados para brigar por vaga. De repente, o Vasco desmantelou o ataque e aí ficou, ó, resolve vocês aí. Os caras podem resolver pro Vasco? Podem, a gente sabe que eles têm bola para isso. O Marino tem, o Spinelli tem, o Brenner tem. São craques? Não, mas são jogadores que têm condições de estar no Rio, aqui no Rio, para jogar com a camisa do Vasco. Então eu repito, tem muita coisa errada acontecendo no Vasco em relação ao planejamento. Eu super entendo que esse ano está sendo um ano atípico,
campeonato, ano passado, a Copa do Brasil terminou pra gente dia 21 de dezembro. Quando foi logo no comecinho, dia 6 de janeiro, salvo engano, o Vasco já estava se reapresentando com o elenco principal. Fez 10 dias só de pré-temporada, 15 dias, se eu não me engano, e já estava estreando no Campeonato Carioca. Então a gente entende que esse ano foi um ano atípico, que esse ano realmente vai ter uma série de situações por conta da Copa do Mundo, o calendário está apertado. A gente está vendo muito time grande, com muito investimento passando aperto também, e times de menor expressão conseguindo sobressair pela questão da parte física, do entrosamento, que já tem, coisas que outros times grandes que investiram muito não têm. Isso tudo eu entendo. Agora, o que eu não entendo é eu ligar a televisão agora, quase em março de 2026, e me parece que eu tô vendo um jogo do Vasco de maio de 2025. Não mudou nada. Mudou sim, pra pior, na verdade. Mudou pra pior. Mudou pra pior. Então, numa boa, eu acho covardia botar a culpa em Marino, Spinelli e Cuiabano. Acho covardia já começar a xingar o Bruno Lazzaroni de burro, disso, daquilo outro, que esse cara ganha. Não sejamos hipócritas, tá? Esse Vasco ganha de 1-0, muita gente tava dizendo pra efetivar o cara já. Aí o Vasco perdeu, que nem o Diniz tava perdendo 30 jogos, aí ninguém falou nada. Então eu tô achando errado também já botar nas costas do cara. Torcedor, quer cobrar? Vamos cobrar a diretoria, porra. Vamos cobrar o Pedrinho. Vamos cobrar aquele babaca do Felipe. Tem zero carisma do torcedor. Como coordenador técnico, o Felipe, eu tenho zero carinho por ele, pô. Zero. Como jogador, eu era fãzaço dele. Fã, perante Deus. Na casa do meu avô, da minha vovó, tem um monte de quadro do Vasco lá, de títulos, e o seu Felipe Maestro tá nos quadros. Eu sempre fui fã dele. Agora, como coordenador técnico, pra mim, ele é um ninguém. O Felipe é um ninguém. Desde o dia que ele mandou segurança quebrar a cara do torcedor lá em Brasília, só porque tava questionando, xingando ele lá. Por que ninguém questiona o trabalho desse cara dentro do Vasco? Eu não sei, tem gente, há quem diga que supostamente ele ganha 1 milhão. Porra, tamo fudido mesmo, né? 1 milhão pra esse cara, mais 1 milhão pra Matheus França. Porra, não dá, torcedor. Por isso que o Vasco tá sem camisa 10, pô. Por isso que o Vasco tá sem um treinador agora. Cheio de sanguessuga dentro do clube, pô. E o seu Pedrinho, até gaguejei, até travei aqui. E o seu Pedrinho, presidente? Que eu sempre apoiei ele, depois que ele ganhou. Porque eu sei que ele quer o melhor pro Vasco, mas ele erra. Como todo mundo erra, assim como eu também erro aqui no canal, todo mundo erra. E o seu Pedrinho, que passou o pano pro Diniz ano passado. E o seu Pedrinho, que ficou há quase 8, 9 meses sem botar a cara pra falar com a torcida, pra dar uma explicação pra porra nenhuma. Tem torcedor achando isso normal nessa porra. Não é normal, tá errado, tá errado. Tá errado. Aí o seu Pedrinho vem na Vasco TV, na coletiva, em 1 minuto, faz o pronunciamento da saída do Fernando Diniz e pronto, mais nada. Pra que ele colocou, pra que o Pedrinho colocou o Admar Lopes do lado? O que o Admar Lopes tem a ver com a permanência do Diniz? Quem contratou foi o Pedrinho. Quem segurou foi o Pedrinho. O Off the King, the Best, the Power, melhor amigo do Diniz não era o Pedrinho? É um monte de coisa errada que a gente vai vendo. É um monte de coisa errada que a gente vai vendo. Ô, seu Pedrinho, não adianta você ficar preocupado só em vender a SAF, que a gente precisa mesmo vender, e esquecer o departamento de futebol do Vasco, Pedrinho. Não adianta, Pedrinho. O torcedor não quer a SAF do Vasco vendida e o Vasco jogando no ano que vem a Série B. Nem o investidor vai querer, seu Pedrinho. Nem o próprio investidor vai querer pegar um clube jogando a Série B, o tamanho do Vasco. Apesar que pra quem compra pode ser bom, né? Porque é mais barato, né? Estamos na Série B, né? Vai saber. Então, assim, a gente tem que cobrar a diretoria. Quem colocou o Lazzaroni como interino? Foi o Pedrinho. Quem demitiu o Diniz sem ter outro treinador para contratar? Foi o Pedrinho. Quem segurou o Fernando Diniz ano passado? Foi o Pedrinho. Quem contratou o Matheus França? Foi o Pedrinho. Quem trouxe o Lloyd Augusto? Pedrinho. Quem trouxe o Maxime Domingos? Pedrinho. Quem trouxe o Jean Davi? Pedrinho. E o Jean Davi denunciou escândalo dentro do Vasco aí, ó. Até agora ninguém falou porra nenhuma. Ninguém falou porra nenhuma. Há 2 anos atrás teve uma denúncia gravíssima dentro do Vasco sobre desvio de ingresso e ninguém falou porra nenhuma. Ninguém fala nada nesse Vasco. Jorge Salgado, os vagabundos lá que venderam a SAF do Vasco para 777, Osório, Duque Estrada, Adriano Mendes e companhia, aquela patotinha Yellow, né? Yellow Star, os estrelinhas amarelas do Vasco. Ninguém fala porra nenhuma, que a sindicância até hoje não deu em nada, ninguém foi cobrado em nada. Ninguém fala nada. O Vasco tá sem patrocínio, já estamos entrando em março. Ninguém fala porra nenhuma. Qual é, torcedor? Vocês não vão acordar, não? Nós estamos se fudendo dentro e fora de campo. É muito fácil a gente só xingar o jogador dentro do campo. Só xingar o treinador é fácil, é gostoso. É manteiga no pão quente, ó, desliza. Tem que xingar a diretoria, pô. Tem que cobrar o seu Felipe, tem que cobrar o Pedrinho. Por que o Vasco tá até agora sem treinador? Por que o Vasco tá insistindo em manter aqui no clube o seu Matheus França? Por que jogador de 19 anos manda no clube? Por que jogador de meio campo que não servia pro Vasco tá jogando muito no Internacional, que é o Paulinho Paula?
Ninguém indaga a diretoria por isso. Ninguém pergunta. Aí fica esse papo agora de pagar multa para trazer o Arthur Jorge. Tomara. Mas eu tô de saco cheio da diretoria, tô de saco cheio. Eu entendo que tem um trabalho muito bem feito sendo feito na parte administrativa, financeira. Tem. Mas é o mínimo também, é o mínimo. Porque se o Pedrinho fizesse pior do que isso, já era pra ter sumido no Vasco. Pagar salário em dia, botar as contas na recuperação judicial, conta de água, conta de luz, fazer as obras no CT, ônibus novo, parcerias e coisa e tal. Agora trouxemos a Nike, bacana. Mas isso aí é o mínimo de obrigação de um presidente do tamanho do Vasco da Gama. Para o Pedrinho subir de prateleira, para ele ter outro nível entre os cartolas do futebol brasileiro, ele tem que parar com esse nepotismo, com esse negócio de amizade dentro do Vasco. Tem que parar com esse negócio de se esconder do torcedor e da imprensa. A gente sabe que tem uma imprensa suja, mas o torcedor não tem culpa disso, presidente. Tem que parar de se esconder e botar a cara e falar com a torcida. Parar de deixar jornalista dar a direção do Vasco. Quem dá a direção nessa porra é o presidente. Não é jornalista não, chupador de bola de ninguém não, pô. Tô de saco cheio já nessa porra. Porra, aí eu sou obrigado a abrir a porra da tabela do Campeonato Brasileiro e ver o meu Vasco em último lugar, porra. Eu sou obrigado a escutar de corintiano que eu sou vice de novo, porra. Eu sou obrigado a me contentar porque eu passei do Volta Redonda nos pênaltis no Campeonato Carioca, porra. Tá de sacanagem. Agora eu tenho que comemorar então que a Nike chegou como se fosse um título. Porque título a gente já tem, porra, 16 anos que não vem nem a cor disso, né? 10 anos do Carioca e 16 de um grande título de expressão nacional. Então se a culpa não é da diretoria, de quem? Do Eurico Miranda, que já morreu? Do Campelo, que nem pisa mais no Vasco direito? Do Salgado, Move? É fácil jogar a culpa no outro lá de trás. E as escolhas erradas que estão sendo feitas agora? A culpa, vai botar a culpa em quem? Lá no Calçada? Porra. Porque essa porra da bola entra, se dá tudo certo, é coletiva toda semana, é entrevistinha exclusiva toda hora. Aí fica essa putaria de jornalista falando de venda de SAF o tempo todo. Piranhagem do cacete, já tá chato já essa porra também. Tá chato já. Quando não é venda de SAF é reforma de São Januário. Tô perdendo a porra da paciência já com a diretoria do Vasco. Eu tô perdendo a paciência. Calma, Álvaro. É pra um bem maior. Tudo vai se acertar. Tomara. Se a bola entrar, meu irmão, sou o homem mais feliz do mundo. Vamos, eu quero é gol. Eu quero é gol do Vasco. Gol do Vasco. E não sejamos hipócritas aí. Tem muito babaquinha hipócrita aí, criador de conteúdo e jornalista, que fica putinho quando a gente fala do Pedrinho. Mas aí eles podem falar. E quando a gente fala, fica um dodói. Tem um monte de amigo meu também que é assim. Aí eu vou falar do Pedrinho no canal, fica chateado comigo. Mas aí quando eu tô na rua, na resenha, os caras querem sentar ali no Pedrinho na rua. Aí na internet eu não posso falar. É maneirinha essas coisas, cara. Só porque o Pedrinho fez história como jogador, não significa que ele é o dono do Vasco. Não significa que as escolhas dele estão sendo as melhores. Ô, Álvaro, você quer que ele saia do Vasco? Ainda não. Mas já tô começando a pensar nessa possibilidade. Álvaro, mas o salário tá em dia. Recuperação judicial. Repito, isso que ele fez, se fosse eu, ou se fosse qualquer um de vocês aí que amam o Vasco, seria o mínimo de obrigação nossa como presidente do clube. É a mesma coisa que um pai bater no peito, eu agora estou pagando a pensão, eu levo meu filho para passear uma vez na semana e compro roupa nova a cada 2 meses. Porra, isso é obrigação, filho. Isso é obrigação. Então esse papo de, que a herança maldita, já foi. Pedrinho já fez o que tinha que ser feito. A bola não tá entrando porque tem muito problema dentro do Vasco. E tudo começa com a escolha da porra do treinador. E vocês já estão vendo aí, o Vasco é o último colocado. E olha só, a gente tem agora o Fluminense no domingo, que eu, na moral, papo reto, nem quero passar pra essa porra dessa final. Nem quero. Tô sendo taxativo aqui. Vai torcer contra o Vasco, Alva? Claro que não, pô. Eu quero que o Vasco enfie 20-0 no Fluminense. Dane-se o Fluminense também, não é sobre isso. É sobre chegar numa final contra o Mulambo, ou joga bem como nunca e perde como sempre, ou toma um vareio. E aí, torcedor? Vai ficar maneiro? Vai ficar legal? Não, porque pra nova geração Nutella, é maneiro ser vice-colocado. Eu sou de uma geração, quando o Vasco ficava em segundo lugar, nós abrimos no dia seguinte o jornal, para comprar o jornal, para saber se o treinador tinha sido mandado embora. Para saber quem que o Vasco ia contratar para não ficar mais em segundo, para poder ser campeão do próximo campeonato. Eu sou dessa época. Quando o Vasco foi ali em 2006, ali vice-campeão da Copa do Brasil pro Mulambo, a conversa na rua, na TV, era o seguinte: quem vai ser o novo técnico do Vasco? Quem que o Vasco vai trazer para ser o novo atacante?
Quem vai ser o novo zagueiro, o novo meio campo? Porque não dá, o clube do tamanho do Vasco não dá para amargar mais um vice-campeonato. Eu sou dessa época. Hoje em dia não, a conversa é quem nós vamos trazer para o Vasco não ser rebaixado, para não amargar mais uma Série B. Aí tem torcedor Nutella que tá achando interessante brigar como nunca e ser vice como sempre. Pô, cansei dessa porra. Se for para passar vergonha contra o Flamengo, eu prefiro nem passar pra porra da final. Aí domingo tem o Fluminense. Aí olha só, pelo Campeonato Brasileiro, nós temos o Palmeiras aqui no Rio, o Cruzeiro em Minas, o Fluminense de novo aqui no Rio pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio aqui no Rio, o Curitiba lá no Paraná e o Botafogo aqui no Rio. Rapaziada, só pica pro Vasco aí, ó. Só jogo difícil. Até o Curitiba, que é, entre aspas, de menos investimento, não é coisa simples, porque é na casa deles, acabaram de subir, querem garantir a permanência, e são 11 contra 11 também. Então, assim, meu irmão, o que tá ruim pode ficar ainda muito pior. Ou não. Tudo passa pelos jogadores e pelo treinador. Já pegando a deixa, ah, meu Deus, uma jornalista da Band afirmou que hoje, sexta-feira, o Vasco vai ter uma reunião com o Renato Gaúcho. Eu já tô assim, ó, morrendo de sono com essa história de Renato Gaúcho aqui no Vasco. Já tá irritante, já isso aí. O Arthur Jorge, o time dele lá perdeu, o Al-Sharjah perdeu pro Al-Garrafa por 3-2. E a turma da lacração disse que o Vasco não desistiu, entendeu que é protocolar. A nota do staff do Arthur Jorge aí dizendo que ele tá focado lá no Al-Sharjah. E o salário dele é na casa de 1,5 milhão a 2 milhões por mês. Bom, eu não sou jornalista, mas eu já tinha falado isso aqui ontem, né? Eu já tinha falado que o salário do Renato é nessa casa, que o do Arthur Jorge é nessa casa e do Gadiardo também. A minha arrisco a dizer que o do Arthur Jorge é até um pouco mais alto, tá? Até um pouco mais alto que estão falando aí. Bom, enfim, vamos aguardar. O Vasco, né, segundo o Pedrosa, a galera do Vasco não desistiu do Arthur Jorge, está disposto a entrar nessa briga aí. O Demi Telles, especulado aqui, acertou lá com o Sevilha, né? E o Gadiardo, né, quer tirar um período sabático lá assim que sair do River Plate. Vamos aguardar. Até agora o Vasco sem comandante, dentro e fora de campo. Ei, Vasco, vamos jogar. Meus amigos, então, basicamente, né, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Sabe por quê? Olha aqui, agora mais um dado interessante, eu tinha esquecido, ó. 4 jogos que o Vasco disputou, 12 pontos, só ganhamos um pontinho só. E nos últimos 12 jogos pelo Brasileirão, é uma vitória, um empate e 10 derrotas. 10 derrotas nos últimos 12 jogos do Vasco. É isso aí. É isso aí. Vamos torcer por dias melhores. Porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. E valeu. Vasco.